Estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre Salvando Eternia, a nova série dos Mestres do Universo que saiu aí esses dias pela Netflix e que gerou muito burburinho, principalmente porque uma das escolhas de roteiro de transformar Attila em protagonista dessa primeira parte da série, né, pelo menos aqui dos 5 episódios ela foi a protagonista, essa escolha causou uma revolta de boa parte aí dos fãs e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Faz sentido Attila ser protagonista dessa nova série dos Mestres do Universo e também da onde que veio isso, da onde surgiu essa ideia. E além disso eu vou falar rapidinho também sobre as motivações da Attila, sobre a sua revolta que nós vimos ali no finalzinho do episódio 1, começo do episódio 2. Muita gente falou que ela ficou dando chilique, mas eu vou comentar aqui também sobre como as motivações dela surgiram e sobre o porquê de eu achar que ela não deu chilique e que foi sim uma revolta justificada. É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou utilizar uma entrevista do próprio Kevin Smith para falar a respeito disso e também vou utilizar ali uma fala da própria dubladora da Attila, né, que é a Sarah Michelle Gellar, também conhecida como Buffy. Enfim, gente, vamos conversar sobre isso rapidinho no vídeo de hoje. Já vai comentando ali embaixo o que você achou dessa escolha da Attila ser a protagonista, se você gostou, se você não gostou, comenta que a gente conversa. Se você quiser, já aproveita para se inscrever aqui no canal e também já deixa o like nesse vídeo, caso você goste aqui do conteúdo do Soco Foguete. Sem mais delongas, vamos falar agora sobre Salvando Eternia mais uma vez. Salvando Eternia, como eu disse, tem Attila como protagonista, pelo menos nos 5 primeiros episódios que já foram lançados da temporada. Para quem não sabe, nós teremos mais 5 episódios que serão lançados ainda esse ano, talvez, se tudo der certo. Eles já estão praticamente prontos, segundo o próprio Kevin Smith, logo mais eles vão sair, mas dos 5 que nós já assistimos, nós tivemos Attila como a personagem principal. E eu já comentei aqui no canal que eu gostei muito disso, tem uma playlist aqui só de He-Man no canal, inclusive, depois deem uma olhada nela, e eu achei que essa parte, né, eu tinha comentado, né, que eu achei que essa parte da série, da Attila ser a protagonista, fez sentido pra gente conseguir entender os outros personagens. Se você assistia a série antiga e queria ver só o He-Man, nessa nova série é a mesma coisa. Sempre que o He-Man aparece, e inclusive ele aparece nos 5 episódios, ele rouba a cena. E como que dá para explorar os outros personagens se nós temos um personagem tão grande quanto o He-Man ofuscando todo mundo? Então eu gostei do He-Man estar fora desses primeiros 5 episódios, não que ele esteja fora totalmente, né, mas não no papel ali de protagonista, justamente para a gente entender quem são esses outros personagens da série. Só que muita gente falou que o He-Man poderia estar fora e nós poderíamos ter outro protagonista. Por que foi a Attila a escolhida? E é aqui que eu vou falar um pouquinho sobre essa entrevista do Kevin Smith que ele deu pro Inverse antes mesmo da série ser lançada, onde ele já comentou sobre o potencial da Attila. Lá na entrevista ele fala assim: quando você assiste ao programa antigo, ele começa com um monólogo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia. Eles são muito claros ao apontar que apenas algumas pessoas conhecem a identidade secreta dele. A única pessoa que não tinha permissão de saber disso era Attila. Ela está literalmente em todo episódio, lado a lado com He-Man, lutando com ele e até mesmo protegendo o Adam. Pra mim, eu fico tipo, o que acontece se você descobrir que seu melhor amigo tem mentido pra você a vida toda? Vamos fazer com que ela descubra então isso da pior maneira possível. Isso, pra mim, é o mecanismo da história. Então, por essa parte aqui da entrevista, dá pra ver duas coisas. Primeiro que o Kevin Smith, ele conhece a série antiga. Muita gente falou que ele não conhecia o que ele estava fazendo, que ele foi desrespeitoso, mas ele conhecia sim Mestres do Universo e ele observou isso, de que a Attila tá em todo santo episódio, lado a lado com o He-Man, ou até mesmo protegendo o Adam. Então, ela tinha um papel muito importante na série antiga. É claro que o He-Man se sobressaía por ele ser o protagonista da série clássica, mas a Attila tinha lá o seu papel também a desempenhar. Ele notou isso e ele ficou pensando nessa questão de como Attila lidaria com o fato do Adam ser o He-Man e nunca ter contado para ela. Os dois viveram a vida inteira juntos, eles lutaram juntos, eles combatiam o mal juntos e ele nunca havia contado isso para ela. Então é essa questão que ele trouxe como o cerne aqui da série. É a grande revelação, pelo menos da primeira parte de Salvando Eternia, é que o Adam era o He-Man, a Attila não sabia disso e ela se revoltou com isso. Inclusive, em outro ponto da entrevista, o Kevin Smith faz uma analogia disso que ele tentou fazer aqui em Salvando Eternia com a própria história do Superman. Ele diz assim: eu adoro histórias em quadrinhos. E se Superman morresse e Lois descobrisse que todo esse tempo Clark tinha mentido para ela? Essa foi minha forma de entrar. Essa é uma história do Superman. Então ele menciona essa questão aqui. Imagine se o Superman morresse e Lois Lane não soubesse que Clark era o Superman e descobrisse isso no momento da morte dele. Imagina a cabeça da pessoa que descobre que um amigo mentiu para ela a vida toda ao mesmo tempo que ele está morrendo. Então ela não sabe se ela fica brava ou se ela entra em luto.
E é por isso que nós temos a rebeldia da Tila aqui, né? Nós temos ela querendo fugir da vida de heroína, fugir da vida de maga, né? Para se tornar uma mercenária, porque ela não conseguia lidar com esse grande trauma, né? De tanto da mentira quanto também da morte do seu amigo. E é por isso que eu acho que a revolta dela não foi, como muita gente comentou aqui mesmo no canal, um chilique. Eu acho que a revolta dela foi muito bem justificada por essa questão. Imagina você, se você vê um conhecido seu morrendo na sua frente e no momento da morte dele você descobre um segredo que ele mentiu para você a vida inteira. Imagina isso. Então eu acho que essa questão justifica toda a parte aqui da revolta da Tila, ao mesmo tempo que mostra como é muito maneiro isso ser utilizado como fio condutor da série, já que em todo episódio nós tínhamos um monólogo falando que alguns personagens sabiam da identidade secreta do Príncipe Adam e a Tila, que estava com ele em todo episódio, ficava de fora. Então o Kevin Smith conta que esse aqui foi o fio condutor da série e foi o próprio mecanismo da história. Então eu não vejo como essa história poderia ser contada de outra forma, sendo que isso aqui é para ser o final da série antiga e não para ser mais do mesmo. Não é para ser uma série do He-Man lutando contra o monstro da semana e depois a coisa volta toda ao normal, não existem consequências e não existe avanço. Aqui o Kevin Smith queria de fato fechar todas essas tramas e uma das principais tramas que ele tinha para fechar é o fato da Tila não saber do segredo do Adam. Para mim, essa aqui é uma justificativa perfeita do porquê a Tila é a protagonista e também do porquê ela se revoltou. A própria dubladora da Tila, né, a Sarah Michelle Gellar, ela menciona essa questão da Tila ser protagonista e ela fala que para ela Salvando Eternia é uma metáfora para crescimento. Ela fala, você tem todo aquele tempo para sair por conta própria, sem o seu sistema de apoio e descobrir quem você é. A única maneira de fazer isso é por conta própria. Essa é a jornada de Tila acontecendo. Então, mais uma vez, nós temos aqui ressaltada essa questão de que a Tila, após descobrir essa verdade, ela precisou descobrir quem ela era, já que ela foi enganada a vida inteira, e ela teve que sair por conta própria e descobrir isso. Ela ainda continua dizendo que a Tila se sentiu traída pelo seu amigo, né? Ela se sentiu ali enganada a vida inteira. E além disso, a dubladora também menciona que ela acha que a escolha da Tila como protagonista é uma ótima entrada para novos espectadores. Ela fala, eu acho que é um ótimo começo para as pessoas entrarem na história, porque é difícil você se sentir como o He-Man ou como o Esqueleto. Já a Tila é alguém mais acessível para o espectador. E eu acho que isso é bem verdade. É mais fácil que a gente se identifique com um personagem mais pé no chão do que um ser todo poderoso como o He-Man. E para fechar o vídeo aqui, o Kevin Smith na entrevista ele ainda fala que ele não se sentiu em nenhum momento colocando a Tila à frente do que ela era na série antiga. Ele fala, há um núcleo de uma história que eles fizeram no antigo programa que queríamos levar adiante, principalmente sobre as relações entre Tila e os feiticeiros. Então, aparentemente, essa história da Tila, dos feiticeiros, vai ser continuada. Era uma questão que o Kevin Smith já tinha ali em mente de ser trabalhada, provavelmente vai continuar sendo trabalhada agora na segunda parte da temporada, e é isso. A Tila como protagonista faz sentido por causa da grande revelação, né? Era algo que na série antiga sempre esteve lá em aberto e nessa série nova foi trabalhada. E nós temos também o fato como a Tila lidou com isso, que foi o de revolta, que nós vimos lá que na verdade não era ódio, era medo, mas as duas coisas estavam ali meio misturadas e pra mim foi uma baita de uma justificativa. Não acho que, assim como muita gente disse, foi chilique. De qualquer forma, esse aqui é o vídeo de hoje. Comenta ali embaixo se você concorda com o Kevin Smith ou com a própria Sarah Michelle Gellar. Comenta se você concorda, se você discorda. E é isso aí, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.